nos capítulos anteriores. Depois de mentir para o promotor, Mongrion finalmente toma coragem e liga para ele. Eles combinam de se encontrar, e enquanto espera, o rapaz entra numa loja de roupas de luxo, decidido a gastar o cartão que ganhou do mafioso. Mas a vergonha bate quando o limite do cartão é de apenas 300. É nesse momento que o promotor aparece de surpresa, presencia tudo e, sem hesitar, paga o casaco para ele, como um presente. Em seguida, convida o rapaz para um jantar. No restaurante, eles conversam, se entendem, e o promotor revela segredos do passado do mafioso, deixando no ar que há muito mais do que foi dito até agora. Mas a calmaria dura pouco. Ao vê-los juntos do outro lado da rua, bem na frente do hotel, Gerra, tomado pelos ciúmes, perde o controle. Ele puxa o rapaz pelo cachecol, o arrasta para dentro e, depois de uma discussão acalorada, sai dali furioso. Cego pela raiva, ele toma uma decisão impulsiva, manda marcar um encontro entre o Mongrion e o temido Dr. Kim. No dia seguinte, o plano entra em ação. O rapaz é levado ao local sem saber o que esperar, e o que acontece a seguir pode mudar o rumo de tudo. Dentro do local do encontro, um homem mais velho se mostra todo animado, sorrindo e balançando os braços. Ele comenta: "Nossa, o diretor Cell realmente fez um ótimo trabalho. Por favor, sente-se." Mongrion fica claramente enjoado ao ver o homem à sua frente. Ele pensa: "Acho que estou ficando enjoado." E se senta o mais distante possível. O homem, ainda sorridente, repara: "Você está sentado tão longe. Está nervoso? Quer beber alguma coisa?" Incomodado, Mongrion pensa: "Caramba! Vim até aqui e já estou me arrependendo", e responde em voz alta: "Eu estou bem, não." Com um olhar malicioso, o homem pega discretamente um anel e o gira, liberando um pozinho em uma garrafa. Logo em seguida, entrega a bebida com um sorriso forçado: "Beba um pouco, vai te ajudar a relaxar." De braços cruzados, Mongrion rebate: "Sou jovem, não preciso de nada disso. Quem é velho aqui é você, então beba." Mesmo com um sorriso no rosto, o homem insiste: "Não sou tão velho assim. Seria bom se você tomasse só um pouco." Mongrion continua: "Não, obrigado. Como você mesmo disse, pode beber. Acho que nem 2 copos disso vão fazer sua pílula mágica funcionar." O homem vacila: "O que você acabou de dizer?" Mongrion afronta, cobrindo a boca com a mão: "Estou realmente curioso, então preciso perguntar. Será que você consegue sequer usá-lo?" Os capangas ficam boquiabertos, e ele continua sem nenhum medo: "Se for ficar me cutucando com esse equipamento defeituoso, ao menos me avise. Nada pior que pneu murcho." O homem começa a tremer de raiva. Mongrion se levanta e fala: "Você devia ter mais cuidado na sua idade. Pode acabar indo cedo se irritar desse jeito." E acrescenta: "Alguém jovem o bastante para ser seu neto só está dizendo isso por preocupação. Não me entenda mal. De qualquer forma, foi mal, mas acho que não consigo fazer isso." O homem, exaltado, grita: "Sente-se." Mongrion retruca: "Não. Mudei de ideia. Eu, definitivamente, não quero nada com você, vovô." Cada vez mais irritado, o homem ouve Mongrion continuar: "Nem com atores bonitões de Hollywood eu me animo. E me trazem alguém da sua idade. Esperam que eu entretenha o quê? Sou por acaso um agente funerário?" O homem grita furioso: "Eu exijo que você se sente." Mongrion se vira para sair: "Fala isso pro senhor riquinho." Mas antes que consiga sair, um dos capangas o segura firme, enquanto o outro o empurra contra a mesa. Forçam um líquido em sua boca, que escorre e acaba sendo engolido, mesmo com sua tentativa de resistir. Um dos homens observa e diz com frieza: "Está recebendo o que merece, e embora esteja dificultando as coisas." Mongrion tenta se soltar, pedindo para pararem, mas é ignorado. "Não se preocupe, logo ele vai cooperar." Bocas barulhentas costumam se calar rápido. O rapaz desfalece por alguns instantes, atordoado.
Um dos homens observa a reação e comenta, satisfeito: olha só. Já está mais tranquilo. Parece que está começando a se adaptar. Pouco depois, Mongrion volta a si, embora tudo ainda pareça embaçado. Tremendo, ele apanha uma garrafa próxima. De repente, se levanta e sobe em cima da mesa. Todos se surpreendem. Ele, completamente fora de si, murmura: a toupeira, precisamos pegar a toupeira. Na sua visão distorcida, todos os presentes parecem criaturas com cabeça de toupeira. Ele começa a acertá-los, acreditando estar dentro de um jogo. O caos toma conta do lugar. Do lado de fora, nevando bastante com o frio intenso da noite, Gerra chega ao local. Ele para diante da cena, tentando entender o que aconteceu. Que bagunça é essa? O que houve aqui? Ambulâncias, pessoas em macas e muito tumulto. O capanga-chefe se aproxima e explica: chefe, parece que o Mongrion causou confusão. Ele não só ficou fora de si como também teve uma reação muito forte ao que ofereceram. Aparentemente, a bebida que ele tomou estava alterada. Ele enlouqueceu e atacou o Dr. Kim. Gerra franze o rosto, preocupado. Espera, o quê? Primeiro, me diga, onde ele está? Ele sumiu assim que as coisas acalmaram. Já mandei procurarem. Me desculpe, chefe. Gerra então se vira e diz: eu mesmo vou achá-lo. Não me siga. Mas chefe, está muito escuro. Eu disse para não me seguir. Enquanto grita o nome do rapaz pelos cantos, Gerra pensa, ofegante: por que estou tão agoniado? Ele está fugindo de novo, mas por que estou me sentindo assim? A cena se funde com uma lembrança de uma conversa com Ro. Chefe, queria me ver? Não é nada demais, só quero perguntar uma coisa. Não é sobre mim, nem sobre ninguém em particular. Só ouvi por aí. Entendi, chefe. Gerra continua, abaixando o olhar. Se você odeia alguém, é normal passar o dia inteiro pensando nessa pessoa? Tipo, se você não tem interesse, mas continua pensando, seria só para implicar? Ro responde com calma. Entendo, o seu amigo tem esse problema, né? Fica pensando o dia inteiro em alguém, se preocupando sem parar. De volta ao presente, Gerra corre desesperado pela neve, gritando o nome de Mongrion. Até que o encontra, encolhido no chão, tremendo de frio. Gerra se abaixa rapidamente, tira seu sobretudo e o cobre. O que está fazendo aqui fora? Pergunta, preocupado. E segurando o rosto do rapaz com delicadeza. Você me reconhece? Acorda, vamos para casa. Mongrion, o segurando com força, murmura. Eu estou com calor. Meu corpo está queimando, me ajuda, por favor, me segura, sinto como se não fosse aguentar. Ele chora desesperadamente, agarrando-se ao mafioso. Eles estão vindo atrás de mim, me ajuda, por favor. Gerra observa. Surpreso com tamanha vulnerabilidade. Em silêncio, apenas o envolve num abraço forte e protetor. Enquanto isso, seus pensamentos voltam à conversa com Ro. Eu me pergunto, será que essas pessoas só querem se machucar mutuamente? Pelo que parece, ele só o vê como amigo, mas mesmo assim, não consegue parar de pensar nele. Nesse momento, o mafioso envolve Mongrion em um abraço firme, como se quisesse protegê-lo não só do frio e da dor, mas do mundo inteiro. Ainda envoltos num abraço apertado, o rapaz continuava chorando baixinho, fungando contra o peito do mafioso. Gerra, com um olhar carregado de arrependimento, acariciava a cabeça dele enquanto pensava: o que foi que eu fiz com Mongrion? Ele sussurrou, quase num lamento. Mongrion, eu sinto muito. Mas, antes que pudesse terminar, o rapaz, entre lágrimas, o confundiu. Promotor. O mafioso afastou-se num sobressalto. O quê? O outro ainda em prantos, soluçando. Promotor Seo Junyong, por que demorou tanto?
A veia no pescoço de Gerra pulsou de raiva. Montgryon, você. Num impulso, ele o puxou pela cintura, como se tentasse reafirmar algo que nem ele mesmo sabia como explicar. No dia seguinte, Montgryon despertou com a visão ainda turva, tentando entender onde estava. Essa é a casa do Gerra. Levantou-se devagar, levando a mão à cabeça. Ai, minha cabeça, por que estou aqui? Confuso, murmurou para si mesmo. Eu pensei que eu e o Dr. Kim íamos brincar de bater na toupeira ou algo assim. E eu jurava que Juninho veio me buscar. Foi então que ouviu vozes exaltadas vindas da sala. Curioso e apreensivo, ele se aproximou devagar. Na sala, o clima era tenso. O promotor gritava. Gerra. É a última vez que digo, vou levar Montgryon comigo. O mafioso, com um cigarro entre os lábios, respondeu com frieza. E quem disse que você pode? Enquanto a discussão esquentava, o rapaz desceu as escadas devagar. Ele não precisa ser tratado assim. Insistia Juninho. Estou aqui a pedido do nosso pai. Ele está sofrendo um processo atrás do outro. E, se for preciso, usarei todos os meios para levá-lo comigo. Gerra rebateu com uma calma perigosa. Então talvez devêssemos começar a tratá-lo melhor. Mas pare de interferir. Ao notar a presença de Montgryon, Juninho logo tentou puxá-lo. Você está acordado. Ótimo, vamos. Mas Gerra, já se irritando, lançou um desafio. Por que não tenta? Vamos ver onde isso vai dar. Confuso com a situação, Montgryon ficou chocado. Vocês estão mesmo brigando por mim? Se alguém entrasse agora, juraria que estamos num triângulo amoroso. Juninho tentou manter a seriedade. Montgryon, agora não é hora para piadas. Gerra permaneceu em silêncio, mas seus olhos não desgrudavam do rapaz. Então, o mafioso falou, ainda segurando o cigarro. Se você ficar aqui até a cirurgia da sua irmã, eu prometo que algo como ontem à noite não vai acontecer de novo. Montgryon o encarou. O que você acabou de dizer, parece que você finalmente entendeu o quão terrível foi o que aconteceu ontem. O mafioso olhou fixamente para ele, pressionando o cigarro entre os dedos. Eu estraguei tudo. Admito. O rapaz, agora ao lado do promotor, falou firme. Quando alguém faz esse tipo de coisa, geralmente só diz que sente muito. Se você realmente sente algum arrependimento, então me deixe ir. Gerra não respondeu de imediato. Tragou lentamente o cigarro, enquanto lembrava do rapaz chorando em seus braços, desesperado, chamando por outro nome. Então, apagou o cigarro no cinzeiro e disse em voz baixa. Não eleve tanto suas expectativas. Apenas fique aqui. Com os olhos ainda tristes, Montgryon respondeu. Certo, eu esqueci que esse é o tipo de pessoa que você é. Mas, sabe de uma coisa? Para mim, não tem muita diferença entre estar preso com você ou com o Dr. Kim. Lá fora, em frente ao carro, o capanga observava o rapaz conversar com um ex-companheiro, do outro lado da rua. Quando Montgryon se despediu e se aproximou do carro, disse casualmente. Ei, a cirurgia da Yeong Lee vai atrasar um pouco. E com um sorriso travesso. Valeu por esconder a moto. Não queria deixá-la na frente da casa. O capanga perguntou curioso. Aquele cara era seu amigo? A gente namorava, respondeu o rapaz, com um sorriso bobo. O capanga preocupado continuou. Sério? Não deixa o chefe saber, acho que ele não ia gostar. Porque eu sou um cachorrinho do Gerra. Não, é que, quando se trata de você, o chefe é, bom, deixa pra lá. Enquanto dirigia, o capanga comentou. O presidente chamou o chefe por sua causa. Ele deve chegar mais tarde hoje. Por que por minha causa? Você não lembra? Você acertou o Dr. Kim na cabeça. Ah, então a gente não estava brincando de bater na toupeira? O capanga explicou. Foi tudo gravado pelo relógio.
O chefe mandou a gravação pro Dr. Kim. Acho que vão deixar isso pra lá logo. Então, deu tudo certo? Tudo que sei é que o prejuízo de verdade começou quando o chefe mudou de ideia naquela noite. Como assim, mudou de ideia? Faltava pouco pro seu compromisso, mas ele mandou cancelar tudo. Saiu correndo para te procurar. Quando chegou, estava um caos e você tinha sumido. Ele largou tudo e te trouxe nas costas para casa. Não lembra de nada disso. O rapaz ficou em choque. Espera, então não era o Juninho, era o Gerra? O capanga continuou. O chefe não deve ter dormido um minuto essa noite. O cinzeiro estava lotado de bitucas. Mongrinho então lembrou do olhar de Gerra, da forma como ele disse aquelas palavras, e pensou. Por que tudo veio à tona de repente? Encostando a testa no vidro, sussurrou. Ele trouxe isso para si mesmo. Quem você acha que começou tudo isso? O capanga continuou. Ele foi visitar o presidente. E olha, se for maltratado, vou ter que buscar ele no hospital também. O quê? Você tá dizendo que o presidente bateria no próprio filho desse jeito? Acredite, ele faria. Já quebrou o Gerra tantas vezes com aquele taco de golfe, a gente vivia indo pra emergência com ele. À noite, no hospital, Gerra caminhava apressado pelos corredores até encontrar Mongrinho dormindo numa cadeira. Sem dizer uma palavra, retirou o sobretudo e cobriu o rapaz com cuidado. Sentou-se ao lado dele, cruzando os braços. Seus joelhos encostaram sem querer nos do rapaz, que, mesmo dormindo, escorregou até deitar a cabeça em seu ombro. Gerra olhou de lado, e pela primeira vez em muito tempo, esboçou um sorriso sutil. Então, inclinou a cabeça até encostar na dele. E ali, por um breve instante de paz, ficaram juntos. Uma voz feminina ecoa no hospital silencioso. Você é o responsável pela senhorita Yeong Lee? Aos poucos, Mongrinho abre os olhos, ainda meio sonolento. A enfermeira sorri gentilmente e avisa. Ela acabou de sair da cirurgia e já foi levada para o quarto. Por favor, me acompanhe. Ele responde com um murmúrio, ok. Mas logo nota algo estranho. O que tem de tão engraçado, e de onde veio esse casaco? Ao se virar, dá de cara com Gerra, que está sentado ao seu lado, e segurando firme sua mão. Mongrinho tenta soltar devagar, deslizando os dedos, mas Gerra aperta ainda mais forte. Quando ele olha para o rosto do mafioso, leva um susto ao ver que ele está acordado, encarando-o. Por que a surpresa? Pareço um fantasma, por acaso? Gerra pergunta. Mongrinho responde direto, seria melhor se fosse um. Você devia ir para casa, completa. Tenho certeza de que sabia que eu viria, responde Gerra, colocando o casaco. Levanta. Vamos ver sua irmã. Por que você iria? Eu sou o responsável por ela. E eu sou quem está pagando, responde Gerra, firme. Com um olhar decidido, ele o encara e o mafioso pergunta. Tem mais alguma coisa a dizer? Mongrinho entende o recado. O dinheiro fala mais alto. Com um sorriso gentil. Gerra o convida para tomar um café da manhã. Logo depois, os dois estão sentados em um restaurante. Mongrinho come com vontade. Não vai comer? Ele pergunta. Gerra apenas encara a comida. Vou sim. Você tá dizendo isso desde que chegou. Se não vai, passa pra cá, retruca Mongrinho. Gerra faz uma careta diante da sopa de tripa. Sabia. Não tem cara de quem encara isso, diz Mongrinho, puxando o prato. Vai conseguir comer tudo isso mesmo? Pergunta Gerra. Isso? 2 tigelas de sopa de arroz? Fácil, responde o outro, pegando a colher. Gerra observa em silêncio. Por que está me encarando? Pergunta Mongrinho, desconfiado. Você come muito bem, diz Gerra, com um leve sorriso. Mongrinho nota os ferimentos no rosto dele, mas não comenta nada. Apenas se levanta, pega algo do bolso e joga na mesa. O que é isso? Pergunta Gerra.
Pomada. Usa nas feridas. É a melhor que eu já testei. Vai cicatrizar logo. Gerra fica em silêncio por um momento. Nunca alguém havia feito algo assim por ele. Você comprou isso pra mim? Claro que não. Já estava no meu bolso, responde Mondrian, fingindo desinteresse. Além do mais, você apanhou por minha causa. Mesmo assim, diz Gerra. Pode passar em mim enquanto está de bom humor? Tem algo errado com seus braços? Passa você mesmo. Não precisa ser tão ríspido, diz Gerra, levando a mão ao rosto. Minha cabeça também tá doendo. Vai ver se estou com febre? Você é insuportável, resmunga Mondrian. Mas se aproxima e encosta a mão em sua testa. Ele se assusta. Tá queimando, já estava quente quando segurava minha mão antes, mas... Nesse momento, ele acaricia o rosto de Gerra, sem pensar. Gerra segura sua mão e a beija. Um olhar provocante surge. Qual é o seu problema? Estamos em um restaurante, reage Mondrian, puxando Gerra pela camisa. Então por que me acariciou daquele jeito? Você provoca demais, diz Gerra, sem culpa. Come logo. Depois vamos ao hospital. Você realmente está com febre, diz Mondrian, impaciente. É por isso que minha cabeça parece que vai explodir. Não quer dirigir até lá? Não. Liga para um dos seus capangas. Ou dirige você mesmo e bata o carro, sei lá. Enquanto Mondrian caminha para a saída, Gerra pergunta. Ainda tá bravo por causa do Dr. Kim? Se eu pedir desculpas, vai parar de ficar assim comigo? Mondrian para, mas não responde. Se eu pedir agora, insiste Gerra. Não. Bem, eu vou fazer isso agora, então ouça. Quem avisa que vai pedir desculpas antes de pedir, retruca Mondrian. Se não vai aceitar as minhas desculpas. Que tal eu tentar outra coisa? Tipo te levar a um encontro, propõe Gerra, chegando mais perto. Um encontro, Mondrian repete, confuso. Sim. Vamos sair juntos, diz Gerra, direto. Mondrian empurra o rosto dele, impaciente. Você nem sabe o que isso significa. É claro que sei. Significa que vamos, você sabe, diz Gerra, com aquele olhar malicioso. Você tá louco? Reage Mondrian. O que a gente faz agora não é porque os dois querem. Gerra retruca, com um sorriso provocador, e completa, sem rodeios. E também, você gosta. Eu gosto, beleza. Gosto muito. Mas namoro? Tô fora, afirma Mondrian, decidido. Momentos depois. A porta do apartamento se abre. Mondrian entra, carregando Gerra nos ombros. Você é pesado demais, resmunga, ofegante. Ele o coloca na cama com um suspiro irritado. Porque ele teve que tomar os remédios no carro. Era só pedir pro Rô buscá-lo. Mondrian observa o mafioso adormecido. Deixa pra lá. Vou tomar banho e depois ver minha irmã. Ele sai em silêncio, fechando a porta atrás de si, enquanto Gerra permanece dormindo profundamente. Ou não. No banheiro, ele relaxa sob a água quente, tentando aliviar o cansaço. Está tão quente. Tão bom. Mas logo ouve a porta se abrindo. Gerra entra, sem roupa alguma. Mondrian tenta ignorar, mas Gerra se aproxima, o abraça por trás e beija seu pescoço. Ele desliga o chuveiro e se vira, surpreso. Qual é a sua? Quero você, diz Gerra, sem hesitar. Você tá com febre de 39 graus. Vai deitar agora. Você não quer um relacionamento, mas pelo menos deixa eu te tocar. Não tenho que fazer o que você quer. Você mesmo disse que seria meu cachorrinho e até faria festa pra mim como um cachorrinho. Você prometeu que não me trataria mais assim. O Juninho ouviu isso. Pois é, mudei de ideia, responde Gerra, se aproximando. Você me rejeitou.
Mas mesmo assim, eu preciso de você. Você passou dos limites. Isso é uma piada? Mondrian o encara, pensativo. Será que ele gosta quando eu falo mais firme? Esse cara é maluco. Sem beijo, avisa. Nem ia beijá-lo mesmo. Você pode acabar pegando minha febre. Gerra sorri de lado. Mas, tá difícil resistir. De repente, ele se aproxima e beija o rapaz. Mondrian morde de leve o lábio de Gerra. Não ouviu o que eu disse? Gerra lambe o próprio lábio e sussurra, com um brilho provocante no olhar. Guarda essa mordida, quem sabe você não repete isso mais tarde também. Mondrian suspira, exausto. Faz o que quiser. Isso não significa nada pra mim. Já estive com pessoas bem piores. Só cumpra sua promessa, e salva minha irmã. A expressão de Gerra muda. Ele parece incomodado. Durante o momento mais íntimo, Mondrian desabafa. Chega, tá? Só, termina com isso logo. Já deu. Você concordou. Então fica quieto, responde Gerra, num tom mais sério. Mondrian pensa consigo mesmo. Será que eu deveria simplesmente afastá-lo? Era aqui que você gostava que eu tocasse, né? Provoca Gerra. Eu nunca disse isso. Espera, tá sensível. Você diz que tá sensível, mas seu corpo não para de responder, sussurra Gerra. Ele se afasta um pouco, olhando a reação do rapaz. Em seguida passa a mão pelos cabelos e conclui. Desculpa, mas acho que minha febre tá voltando. Você pode terminar sozinho. Dentro do banheiro, o rapaz permanecia sozinho. O clima antes quente e provocante agora dava lugar à frustração. Encostado na parede, ele suspirava fundo, tentando recuperar o controle de si mesmo e da própria raiva. Era difícil acreditar que Gerra o tinha deixado daquele jeito, no auge da situação, e simplesmente ido embora como se nada tivesse acontecido. Aquilo parecia mais uma provocação do que um gesto de cuidado. E por mais que tentasse entender, não conseguia deixar de se sentir ignorado, deixado para trás no momento mais vulnerável. Ele xingou em voz baixa, encarando a porta com os olhos carregados de indignação. O corpo ainda pulsava, mas agora, era de pura fúria. O dia amanheceu sereno na mansão do mafioso. Os primeiros raios de sol iluminavam suavemente os cômodos, e o canto dos pássaros completava aquela paisagem quase surreal de tranquilidade. No quarto, o rapaz permanecia sentado na cama, atento, com a mão repousando sobre a testa do mafioso, que começava a despertar lentamente. Ainda sonolento, ele abriu os olhos e com a voz rouca perguntou: "O que você está fazendo?" Com um tom calmo e quase indiferente, o rapaz respondeu: "Sua febre baixou bastante." Mas Gerra insistiu. Perguntei o que estava fazendo. Sentado, ainda com a expressão serena, Mondrian explicou: "Eu estava preocupado." Só isso. Aquela resposta simples deixou o mafioso confuso, quase desorientado. Ninguém nunca havia se preocupado com ele daquele jeito. "Você bebeu leite estragado?" Provocou. "Não está querendo me paparicar desse jeito só para dar o troco por ontem, né?" O rapaz levou a mão à boca e sorriu, radiante. "Por que você diria algo tão assustador?" "Eu estou bem. Só achei que..." O pequeno Gerra ficou magoado por eu tê-lo rejeitado ontem. Ele só estava sendo maldoso porque teve o orgulho ferido. Eu o entendo. Ainda deitado, Gerra virou-se para ele, com um olhar mais sério. "Pense nisso. Ontem, minha febre estava quase em 40 graus. Ele se levantou devagar, apoiando a mão na cabeça e continuou: "Você realmente acha que eu estava bom da cabeça? Agora mesmo você parece quase tão bom quanto um polvo." Retrucou Gerra, brincando. "Então não ouse sair dizendo para os caras que você me rejeitou. Pelo menos você sabe que aquilo foi uma bagunça", resmungou Mondrian, ainda sentado. Gerra continuou: "Eu estou ciente de tudo o que falei, mesmo que não estivesse totalmente no meu juízo perfeito.
Estou constrangido, ok? Mongrion se levantou e disse com leveza. Está bem. Eu vou ver minha irmã. O mafioso observou enquanto ele se preparava para sair. O rapaz parecia não ter dado importância ao que ele acabará de confessar, e isso o incomodou. Talvez eu não esteja aqui amanhã, murmurou, quase num tom de despedida. Está tudo bem, respondeu o rapaz com um sorriso sereno. Gerra suspirou fundo, apoiando a mão no rosto e fechando os olhos. Faz o que quiser. Foi quando sentiu algo inesperado. Um leve beijo em sua testa. O rapaz se abaixou, carinhoso. Ok. Se comporte. Sem reação, o mafioso permaneceu imóvel, ainda tentando entender aquele gesto. Ele assistiu enquanto o rapaz saía e fechava a porta. Ficou alguns segundos parado, até que algo lhe chamou a atenção. Ele olhou para baixo do próprio hobby. Espera aí. Eu tenho certeza que estava usando cueca antes. Levantou num pulo e foi até suas gavetas. Estavam vazias. Com a cara de puro ódio, tremendo de raiva, ele segurou uma das gavetas abertas e gritou. Mongrion, seu pequeno. Longe dali, Mongrion caminhava cantarolando alegremente com uma sacolinha na mão. Ao cruzar com um senhor na rua, perguntou com naturalidade. Ei, senhor, onde é a caixa de doação de roupas mais próxima? Nas sacolinhas pretas, provavelmente, todas as cuecas do mafioso. Mais tarde, no hospital, o rapaz abriu calmamente a porta do quarto da irmã. Ela ainda dormia, inconsciente. Ele se aproximou, sentou ao lado dela e colocou uma música suave nos fones, um no ouvido dela, outro no dele. Essa é a música que você mais gosta, certo? Se você acordar, eu vou te comprar uma peruca. Ele suspirou, com os olhos fechados, e continuou. Aquele cara, já teve alta e nem se incomodou em vir te ver. Que babaca. O que você viu nele? Mongrion tirou o fone, virou-se para o lado, e desabafou. Estou tão irritado, e pensando no Gerra do nada. Falando em babacas, ele é o maior que tem por perto. Ele imaginou a cena, o mafioso, de cara fechada, indo trabalhar sem nada por baixo da roupa. A imagem o fez rir sozinho. Desculpa, disse ele à irmã. Só pensei em algo engraçado. Aproximou-se mais dela, segurou sua mão com carinho e completou. Amanhã é Natal. Se apresse e acorde, por favor. Se você for embora também, eu realmente não terei ninguém. Com os olhos quase se fechando, ele permaneceu ali, ao lado dela, em silêncio. À noite, Gerra estava dentro do carro com seu capanga de confiança. Chefe. Como você instruiu, Yeong Lee foi dada como morta para o presidente, informou o homem, olhando pelo retrovisor. Certo. Bom trabalho. Respondeu o mafioso de olhos fechados. Arranje um segurança para o Mongrion. Alguém esforçado, mas não muito feliz. A pessoa vai monitorar ou protegê-lo? Questionou o capanga. Difícil dizer. Os dois, por enquanto. Não vai me perguntar a razão? Não faz diferença se eu perguntar ou não, retrucou o capanga, tranquilo. E o que isso significa? Perguntou Gerra. O capanga, então, explicou. Agora o presidente não sabe que Yeong Lee tem um irmão mais novo. Muito menos que você o acolheu. Mas é questão de tempo até ele descobrir. Gerra apenas olhou pela janela, pensativo, enquanto a cidade brilhava do lado de fora, iluminada por luzes de Natal. Pouco depois, Gerra chegou em casa. O elevador se abriu, ele digitou a senha e entrou. Parou na entrada, observando o pacotinho que carregava. Um bolo de Natal. Eu sabia, me empolguei, pensou, relembrando um momento no carro. Véspera de Natal. Então eu comprei. Disse ele ao capanga, tentando parecer despreocupado. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Ele se virou e viu Mongrion entrando, com outro pacotinho na mão. Feliz Natal.
disse o rapaz, sorridente. Finalmente está usando cueca? Gerra o encarou, impassível. Moghreon ergueu o pacotinho com um coraçãozinho fofo, posicionando-o bem na frente do rosto. Quer comer isso comigo? O mafioso ficou em silêncio por alguns segundos. Virou-se de lado, e sorriu. E assim, entre sorrisos tímidos e provocações carinhosas, os dois encerram mais um dia juntos. Um instante bobo, mas carregado daquela intimidade silenciosa que só quem se importa de verdade consegue compartilhar. Um momento simples, mas cheio de significado, como se, por alguns segundos, o caos lá fora não existisse. Era só eles dois, compartilhando algo que nem sabiam como nomear, mas que com certeza estavam sentindo. Depois de uma noite confusa, uma manhã com revelações e uma tarde cheia de emoções, a véspera de Natal trouxe surpresas, risadas e até um bolo com significado especial. Mas será que esse clima doce vai durar por muito tempo? No próximo capítulo, segredos começam a pesar, o perigo se aproxima e o jogo de sentimentos entre Gerra e Moghreon promete virar de cabeça para baixo. Será que a paz recém-conquistada vai resistir? E o que o mafioso está realmente escondendo? Prepare-se, shipador, o que vem por aí vai te deixar de queixo caído. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!